Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, como passaram o final de semana? Todos bem? Amores, então vamos lá. Dar continuidade na nossa aula de semana passada, tá? Na aula passada, a tia Aline deixou vídeos falando de desmatamento e queimadas. Espero que vocês tenham assistido. E hoje eu vou dar continuidade neste assunto no livro didático, tá bom? Página 44. Então, tenham o livro em mãos para assistir esse vídeo, tá? Desmatamento e queimadas. Quando a gente fala de desmatamentos e queimadas, a gente lembra de quê? Pensem aí na casa de vocês. O que vocês lembram quando a gente fala de desmatamento? Ó, desmatar. Desmatamento. E de queimadas. Vocês acham que essas ações são legais? São bacanas? Em alguns momentos, sim. Em outros, esse desmatamento e essa queimada viram crime, né? Sendo ilegal, tá? Então, vamos lá. Muitas vezes, o desmatamento acontece em áreas protegidas, o que é contra a lei. Então, prestem atenção, amores. Quando esse desmatamento é feito em áreas protegidas, ele vira ilegal, tá? Ele é contra a lei. Então, nessas áreas protegidas, não se pode fazer desmatamentos, tá? Alguns dos principais impactos causados pelos desmatamentos são: quando nós falamos impactos, são as consequências, são os problemas causados por esse desmatamento aqui no caso, tá? A destruição de ambientes, o que pode causar prejuízo ao solo, aos rios, aos animais e às plantas. Então, o desmatamento, amores, ele vai impactar na vida dos animais, das plantas e também do ser humano, tá? Então, quando ele dá prejuízo ao solo e aos rios, ele tá atingindo diretamente o ser humano também, tá? Desculpa, indiretamente o ser humano. Ok? A morte de animais e plantas, o que pode causar a extinção de alguns desses seres vivos. Então, o desmatamento, ele impacta diretamente na morte de animais e plantas. O que pode causar o quê? A extinção. O que é a extinção, amores? Aqueles determinados seres vivos, plantas e animais, eles podem simplesmente desaparecerem da natureza. Então, se esse desmatamento for ilegal, daqui a um tempo, esses seres vivos não vão mais existir na natureza, tá? Determinadas espécies, tá bom? Então, ele também gera um impacto nas comunidades que vivem próximas florestas e tiram delas os recursos naturais necessários para a sua sobrevivência. Amores, prestem atenção. As comunidades, né? Vamos chamar aí para vocês entenderem o que são comunidades. São parecidos com os bairros, mas são determinadas comunidades. Por exemplo, lá falando agora da floresta amazônica, por exemplo, várias comunidades indígenas vivem ali em volta ou dentro da floresta amazônica, certo? Se eu tenho um desmatamento ali em uma área protegida, né, esse desmatamento é ilegal, eu vou impactar diretamente na vida dessas pessoas que moram nessas comunidades, porque essas comunidades dependem, né, da natureza, dependem daquele recurso natural, tá? Então, se eu faço um desmatamento ilegal, eu vou ter impactos negativos diretamente na vida dessas pessoas. Então, eu vou estar comprometendo a sobrevivência dessas pessoas, a sobrevivência das pessoas que moram nessas comunidades que são próximas às áreas que foram atingidas por esse desmatamento, tá? Então, amores, prestem atenção. O desmatamento ilegal, ele tem um impacto muito grande e negativo na vida de todos os seres vivos, né? Dos animais, das plantas e, né, do nosso ser humano, tá ok? Então, o desmatamento ilegal, ele também é um crime, porque é algo que é contra a lei,
tá bom? Ó, desculpa, tia Aline passou demais. Vamos voltar. Ó, essa imagem aqui, amores, ó, essa imagem aqui, ó, é uma imagem de uma área que foi o quê? Desmatada, tá? Área da floresta amazônica desmatada para pasto de gado em Tucumã, no Paraná. Então, essa área que foi desmatada, tá vendo? Para posto de gado. Então, eles desmataram essa área aqui para criar o quê? Gados nela. Foi legal? Foi, tá? Então, vai ter prejuízo para todos os seres vivos? Vai, tá ok? Vamos dar continuidade. Mas nem sempre todo desmatamento é contra a lei. Foi o que eu falei lá no iniciozinho. Se ele é contra a lei, é ilegal. Mas há alguns que são legais, ou seja, permitidos, tá? O desmatamento é permitido em certa quantidade, ou seja, o governo determina certa quantidade, até certa quantidade que pode desmatar determinados locais, tá? Então, se ele falar assim, a gente vai permitir, por exemplo, só um exemplo, tá, amores? Para vocês terem uma noção. 20 metros de desmatamento. Então, eu só posso desmatar aquele local até 20 metros, né? 20 metros quadrados. Mais que isso, não pode. Então, é contra a lei, tá? Então, vamos lá. O desmatamento é permitido em certa quantidade, em áreas que não sejam protegidas e com autorização dos órgãos ambientais. Então, presta atenção. Esses órgãos ambientais aqui, eles que vão determinar a quantidade certa de área permitida para o desmatamento, tá? E também, amores, esse desmatamento aqui permitido por lei, ele só pode ser em locais que não sejam protegidos, tá? Então, locais que são protegidos é ilegal o desmatamento, ok? Chamamos de reflorestamento a ação de plantar nova vegetação em uma área que teve sua floresta retirada. Por exemplo, a gente desmata um local, tá? É um exemplo, amores. A gente desmata um local. Então, eu quero fazer um reflorestamento. O que é um reflorestamento? Eu vou plantar novas árvores, novas plantas, no lugar daquelas que eu desmatei, ou seja, no lugar daquelas que eu tirei, tá? E isso é reflorestamento. Então, eu desmatei uma floresta e eu quero reflorestar ela. Então, eu vou plantar novas plantas, novas árvores, no lugar daquelas que eu tirei, no lugar daquelas que eu desmatei, tá? Então, aqui, amores, nós temos uma imagem, ó, crianças plantam mudas de árvores em Santarém. Olha, isso daqui é uma ação muito legal, muito positiva, tá vendo? Porque as plantas, no geral, as árvores, elas são muito importantes para o meio ambiente, para os seres vivos, tá? Então, essa é uma atitude muito bacana, tá ok? Vamos, então, dar continuidade no próximo vídeo.